Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu tô muito animado porque hoje completa um ano desse programa, um ano aqui, né? Um ano, a gente conseguiu ter uma audiência de 50 pessoas, muito bem, muito bem. Mas o que é legal é que a nossa audiência é qualificada. Tô puxando o saco da audiência para ela manter, né? Porque senão não vai ter ano que vem, né? Então vamos lá. Hoje nessa edição especial, a gente vai responder a pergunta que a gente mais recebe no nosso questionário. Então não vou colocar o nome de todo mundo aqui, mas várias pessoas perguntam o que a gente vai responder. E muitas delas como parte de uma outra questão ou como uma questão principal. Então todos vocês, que eu não vou citar todos os nomes, essa é para você. Mas essa pergunta também é para aquelas pessoas que me irritam. Porque essa pergunta é a pergunta que eu mais odeio responder. E não porque ela não seja uma pergunta importante, ela é uma pergunta importante, ela é uma pergunta que tem que ser respondida. Mas metade das pessoas me perguntam de uma maneira legal, que é basicamente assim: professor, eu já li estes e estes e estes e estes livros de branding. O que você recomendaria que fosse a minha leitura complementar? Pô, bacana, a pessoa está estudando, né? Agora, qual é a versão que eu odeio? Professor, me indica um livro de branding para eu estudar? Ou me indica um livro de branding que tenha um método linear, passo a passo, para eu poder fazer isso com o cliente? Cara, você não vai ler um livro e com métodozinho passo a passo, até cuspir no meu café, com métodozinho passo a passo que vai te dizer como funciona branding. Você pega um livrinho e vende isso no mercado. Não! Você vai estudar. Se você quer aprender branding, não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, você tem que estudar, vai fazer uma pós, vai fazer um MBA, vai se aprofundar nesse meio. E se você tiver só a oportunidade de ser autodidata, você não vai ler um livro, você vai ler um monte de livros. E esse monte de livros não vai te capacitar para trabalhar com branding, nenhum livro te capacita para trabalhar com branding. Ele vai começar a te dar uma ideia do que é branding, do que é gestão de marcas, que já vai poder pelo menos te situar nesse universo. A coisa do pegar um livro com método passo a passo para poder fazer isso no trabalho da escola com o cliente, significa que você está sendo um micreiro do branding. É tão útil para você fazer branding, ler um livro com métodozinho, quanto aprender um software para criar uma identidade visual. Então agora que eu já desabafei, né, já desopilei, e provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você acompanha a gente aqui no nosso YouTube, tem uma visão diferente de branding, está querendo se aprofundar, esse vídeo é para você. Mas provavelmente se você me abordou no Facebook com essa pergunta, eu te mandei o link da postagem para você assistir, é porque cansa um pouco o tempo todo ficar respondendo esse tipo de questão. Então, você que tem que se autoavaliar a sua pergunta da pertinência, e provavelmente eu perdi você como amigo no Face, mas é realmente para causar uma provocação e te estimular a se aprofundar nessa área, tá? Então, esse vídeo, com essa pequena pilha de livros, é o que eu considero a bibliografia mínima inicial introdutória. Mais para frente a gente vai fazer um especial também para você assistir quando você terminar de ler essa pilha de livros, virar para mim e falar: professor, terminei a pilha básica, o que eu devo ler agora? A gente vai gravar um outro vídeo que seria com a coletânea, vamos dizer assim, de uma bibliografia mínima avançada. Então essa é a nossa bibliografia mínima básica. Vamos lá. Não tem uma sequência de leitura, não tem uma sequência ideal, não tem como eu te colocar isso, mas eu te diria que um bom livro para começar talvez seja um dos primeiros que saíram no mercado. Esse livro, a versão em inglês, é de 1991. Surpreendentemente, ele foi publicado no Brasil já em 92. É o do David Acker, Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca. Peraí, tem que mostrar de novo aqui, o Akira, sintoniza o foco. Este não é um livro exatamente de branding. O termo principal aqui é Brand Equity. É a construção do valor da marca. Então, se você quiser entender as origens do branding, como tudo começou, esse livro vai poder te situar e ele vai trazer muitas questões de gestão de marcas que eu ensino nos meus cursos e que é pertinente até hoje. Então, esse é um bom livro para começar, mas, de novo, daqui para frente, não tem exatamente uma sequência de leitura. Outro do David Acker, tem claro a versão em inglês, foi a primeira que eu li, hoje já tem em português, que é Construindo Marcas Fortes. Esse vai se aprofundar no processo de gestão e construção
das marcas. O David Aaker, ele tem muitos bons livros, tem alguns até que não estão aqui, como por exemplo, Construindo Marcas Líderes, Como Construir Marcas de Sucesso. São livros que eu não tenho na minha bibliografia para te indicar, mas completam muito bem esses. E sim, conforme você vai lendo um e outros livros desses autores todos, vai ter muita coisa repetida, mas cada livro traz um foco diferente, uma informação diferente. Beleza. O último do David Aaker, que está nessa bibliografia básica, é o mais recente, On Branding. Por que ele é importante? No livro inicial do Brand Equity, ele traz uma proposta, um esquema, um mapa estratégico geral de como você pensar a sua marca, a marca como instituição, como organização, como produto, é bem interessante. No On Brand ele já traz uma versão mais simplificada desse mapeamento de marcas, que é o que ele chama de visão de marca. Não quer dizer que você tem que pular para a visão atual dele hoje, não vai funcionar. Você tem que primeiro entender o que ele está falando nesse daqui. Então não queime etapas. Um bom outro livro que dá uma visão geral, vocês veem que eu gosto bastante, uso bastante post-it aqui, leio no banheiro, então às vezes eu marco o livro com... perdi a marcação. Com cotonete, porque estava sem post-it. Gestão Estratégica de Marcas, do Kevin Keller. Esse estava no meu banheiro ontem, lá de casa eu trouxe para cá, por isso cotonete. Ele também é um livro bem geral, introdutório, ele também não te capacita a fazer nada, mas dá uma visão geral de como gerenciar marcas. Ele é um pouquinho mais didático que o do David Aaker, mas eu recomendo que você comece com o David Aaker. Não começa por algo tão didático assim, porque senão pode te dar uma ideia mais superficial do projeto. E como tem uma participação aqui do Marcos Machado, da Top Brands, eles adaptaram vários dos exemplos para a realidade brasileira. Uma coisa que você vai ver, quando você lê de novo o mais antigo do David Aaker, é que tem exemplos de marcas que naquele momento que ele estava escrevendo o livro eram marcas fortes, que hoje não são marcas fortes, ou marcas que são muitas vezes apenas americanas. E aí você vai ter que pesquisar na internet para entender um pouco mais daquela marca. Você vai ter esse trabalho extra. Então, pelo menos o do Kevin Keller te traz uma configuração um pouco mais atualizada, mas ele também vai ter casos aqui, quando você lê, fala, nossa, esse livro aqui tem mais de 10 anos, deixa eu ver a data do livro, acho que tem mais de 10 anos já, aqui da edição no Brasil adaptada, ele é de 2006, então está completando 10 anos, são todos vovôs. Um outro bom livro para ter uma visão geral de marcas, embora tenha um subtítulo, tudo o que você precisa saber em mais de 100 técnicas para aumentar o valor da marca, não tem tudo o que você precisa saber, mas foi um dos primeiros bons livros traduzidos em português, até quem fez a revisão técnica foi o Antônio Roberto, coordenador do MBA de Brand Innovation lá do Rio Branco, foi o MBA que eu fiz, o MBA que eu já dei aula, então é um livro que não tem nenhum grande problema de tradução por ter essa revisão técnica, é difícil de encontrar, se você encontrar, compre, aliás, boa parte desses livros é difícil de encontrar novo, talvez você consiga encontrar um usado naquele site de sebo, estante virtual, prateleira virtual, Google aí que você encontra essa bodega. E aí um outro livro que foi bom, porque na época eu comecei o MBA quase não tinha livro em português e mesmo em inglês, é um que sumiu da minha biblioteca, que é, algum amigo aí, Sebastião levou, né? Que é do Scott Badbury, O Novo Mundo das Marcas. Ele não vai te ensinar branding, mas ele vai te falar um pouco da história dele em bastidores de gestão de marcas como, se não me engano, Starbucks, Nike. Então ele te dá um pouco dos bastidores da gestão de marcas, que é bem interessante. Para pequena empresa, um bom livro didático, mas só tem em inglês, mas você compra pela Amazon, é da Maria Ross, né? Branding Basic for Small Business. Ele tem ali sim um pouquinho uma ideia de um passo a passo para você construir uma marca de uma pequena empresa. É um ótimo livro de autoajuda para você trabalhar ali a sua marca. E é interessante, mas se você não tiver uma base mais acadêmica, você não vai entender por que você está fazendo aquilo, né? O livro ele pode te dizer o que fazer, mas uma coisa é saber o que fazer, outra é como fazer. E o principal que você tem que atingir, se você quer trabalhar com branding, é por que você está fazendo aquilo. Senão você está apenas aplicando uma formulazinha matemática que nem sempre vai funcionar. Porque não existem fórmulas de sucesso. Fórmulas de sucesso só existem no mundo que é imutável. Essa é uma frase do Akira. E outra minha é: se fórmulas de sucesso fossem fórmulas de sucesso, não existiriam tantas. Aliás, de modo geral,
muitos livros americanos que falam de branding vendem a ideia de descobrir a fórmula de sucesso das marcas. Tem até um que a gente vai deixar para o próximo vídeo, que é o Love Marks, a gente até tem que anotar para não esquecer, que é um pouco essa pegada também. Um pouco que tem alguma coisa mais digerível para você ler sobre branding, até um deles tem um pouquinho, algumas metodologias, tem alguns passos, são interessantes, são esses dois do Martin Meyer, né? Caiu. Um é o Zag e o outro é o The Brand Gap. Os dois têm versão hoje em português, ali pela Bookmo. São fáceis de ler, são didáticos, mas de novo, se você começar essa leitura, que é mais sintática e é mais fácil, por esses livros, talvez você tenha uma visão um pouco aprofundada de branding. Por isso que eu recomendo que comece com o do David Acker, que é mais difícil, para depois ir para esses dois. E um deles, inclusive, né, tem uma proposta em algum lugar, acho que está no Zag, mais passo a passo para você pensar ali a construção da marca. E você vai ver assim, ó, é um processo com 16 etapas. Cada etapa tem várias tarefas, várias subetapas e não é um guia que funciona sempre. E o que pelo menos é legal desse livro, por mais que eu não goste da ideia de alguém dar um passo a passo, porque não existe só um passo a passo, pelo menos o passo a passo dele é bem longo e complicado. E esse era o livro que eu pegava em sala de aula, quando eu dava aula no MBA e na graduação. Mas não tem um livro mais fácil, passo a passo, que eu pegava na cabeça do aluno e pá! Não tem atalho. O processo é difícil, é complicado. Agora, um pouco mais para concluir, é fundamental que você leia esse livro, No Logo, da Naomi Klein, que tem uma grande crítica ao universo de consumo das marcas, as marcas como mentirosas, as marcas como querendo enganar você. É importante você ler isso daqui e ter uma visão real de muitas das filhas da putagem que estão por trás dos processos de branding. Mas é importante você entender que você não precisa trabalhar branding como um filho da puta, né? Você não precisa praticar um capitalismo desenfreado. Hoje, esse livro é antigo, a gente fala cada vez mais de capitalismo consciente. Então é importante você ver a visão dela, mas também se refletir, nossa, que bacana, ela escreveu um livro contra o mundo capitalista e o mundo das marcas e cobra $100 mil para dar uma palestra. Que conveniente, hein, Naomi Klein? Então você tem que ter uma crítica. Qualquer livro que você lê, você tem que ter uma crítica. E aí uma boa ou obrigatória sugestão, depois que você lê esse livro, é o do Andrea Semprini, é um italiano. Tem aqui da Estação das Letras, que hoje não se chama Estação das Letras e Cores, que é a marca pós-moderna. É um autor que vai conseguir dialogar muito bem com o que a Naomi Klein está dizendo para mostrar, sim, as marcas estão em crise, a gente tem uma crise ali do modelo capitalista, mas entender que tudo o que ela fala nem sempre é exatamente verdadeiro. E não é um livro contra a visão da Naomi Klein, muito pelo contrário, é importante você colher a visão da Naomi Klein, eu acho que é uma visão importante, mas ele dialoga muito bem para dizer, olha, não é bem assim, né? Não é só esse lado negativo. E ele dialoga muito bem sem tomar um partido contrário, então leitura obrigatória, ajuda a entender um pouco o momento das marcas que a gente vive hoje, a evolução do papel sociológico das marcas nas últimas décadas, e é uma leitura um pouquinho mais chatinha, mas acho que é bem interessante. O que é legal desse livro é que, quando eu li na época do MBA, ele falou uma coisa que para mim foi muito importante. Ele falava, puxa, tem um modelo aqui de um estudante que é muito talentoso, que inclusive seria provavelmente o sucessor do David Acker, que criou um modelo geral de visão de marca. E para mim esse livro foi importante, porque eu falei, nossa, né, que bacana, o cara é um estudante e ele está propondo um modelo, que prepotência! Mas eu falei assim, putz, é verdade, brand é uma coisa muito nova. Você não tem metodologias passo a passo estabelecidas, você não tem como a gente já tem no marketing estabelecido, uma análise SWOT, né, de uma maneira universal, os 4 Ps, que depois virou 5, 6, mas enfim. E quando eu li isso, é que me deu muita coragem para virar e falar, puxa, eu posso também ter a prepotência dentro da Sebastiani, dentro da minha empresa, desenvolver os meus métodos, desenvolver os meus modelos. E é isso que eu quero deixar para você. Você pode ler todos esses livros e mais e desenvolver a sua visão do que é marca, a sua visão de branding e a sua visão do que seria um processo. E aí, recentemente, eu estou relendo esse livro depois de mais de 10 anos. É um livro de 2004 e eu estou relendo agora. E esse jovem criativo estudante nada mais é
do que o Kevin Keller. O cara tá falando de um livro, de um modelo que um estudante propôs, e o Kevin Keller é um dos principais consultores e autores quando a gente fala no mundo do branding hoje. Então, a prepotência dele levou ele longe. Para finalizar, leitura mais para deixar no banheiro, porque são artigos, é mais simples. É uma coletânea de artigos da Harvard Business Review, que é uma revista, falando sobre artigos daí são sobre gestão de marcas, então administração de marcas. Tem uma coletânea aqui de vários autores, inclusive tem texto do David Acker, tem outros conteúdos, e é bacana para a gente ter diferentes perspectivas e fragmentos. O legal de ler um artigo é que ele trata de um tema ali com começo, meio e fim, e se no meio do caminho você não entendeu o que o autor está falando, a Interbrand, nosso concorrente aqui, criou um glossário de marcas, tem em inglês aqui em português, que traduz vários dos termos que vocês vão encontrar. E por que isso é importante? Muitos dos termos no universo de marcas, branding, design, publicidade que existem, quando eles foram adaptados para o Brasil, eles sofreram alterações. Então a gente chama aquele painel grande, 6x12, 16x9, enfim, de outdoor. Lá nos Estados Unidos chamam de billboard. Aqui a gente fala merchandising, é colocar um produto num filme ou numa novela. Lá é product placement. Então ele aborda essas questões de como às vezes um termo foi importado e traduzido de uma maneira equivocada. Então de repente você está lendo um livro de qualquer autor que foi traduzido do inglês para o português, às vezes tem uma tradução equivocada, esse livro te ajuda a entender um pouco mais ou se aprofundar quando ele está falando, puxa, é importante desenvolver a plataforma de marca. Puxa, o que é plataforma de marca? E ele é bem didático, coloridinho, divertido e acho que foi uma boa contribuição aí da Interbrand para o mundo das marcas, beleza? É isso para começar. Não tem caminho fácil, não tem como simplificar. A gente vai lançar um vídeo daí que seria próximo nível de leitura bibliográfica. Tem muitos livros que poderiam ser básicos que eu mesmo ainda não li. Aqui estão boa parte daqueles que eu li, salvo mais alguns. E a dica que eu tenho que deixar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês leram um livro e vocês quiserem se aprofundar, basta você vir numa coisa muito legal, que está bem aqui no fundo, chamado bibliografia. Peraí, não estou achando. Deixa eu pegar isso daqui. Do André sempre deve ter. Ó. Bibliografia. E vai estar lá um monte de coisas legais para você ler, informações tiradas de artigo, de vídeos da internet, de outros livros. Então você vai poder falar, puxa, onde é que esse cara está se baseando para criar o conteúdo? Vê a bibliografia, pô. Por que você acha que teu professor da faculdade já é tão chato com bibliografia? Porque é importante entender de onde vem. E quando um autor está citando o outro, e é um assunto teu do interesse, vem aqui, procura o livro e você pode se aprofundar naquele eixo, beleza? Foi esse o nosso vídeo especial, que vai me fazer perder amigos, perder alunos, mas que eu acredito que vai ser muito bacana se você é uma daquelas pessoas que de verdade acredita em estudar a fundo as coisas, que não quer as coisas fáceis e mastigadinhas e que quer se aprofundar no mundo do branding. Valeu? É isso aí.